Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre alergia alimentar com a Isa. Aqui nós falamos sobre como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu bebê. Eu sou Isabela Jardim, sou nutricionista e especialista em ajudar mamães a acabarem com sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. Por isso, nessas nossas lives, em especial nessa nossa maratona de lives, cada dia eu trago um tema diferente relacionado às alergias alimentares. E hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor substituto para o leite de vaca, para as crianças e para a mamãe, né, que amamenta uma criança APLV, e também vamos falar sobre o substituto do leite materno. Ok? Essa é uma pergunta que eu recebo muito também das mamães. Aliás, sempre que eu trago um tema aqui para vocês é porque ele vem de uma dúvida recorrente ou de perguntas que eu recebo muito das mamães. E é muito comum as mamães me mandarem perguntas, ou melhor, me mandarem a dúvida sobre qual leite elas dão para os filhos delas, né? Ah, meu filho descobri que ele é APLV e agora que leite que eu dou, que leite que eu não dou? O que eu faço, né? Mesmo as mamães que a amamentam e sabem já que o melhor é fazer, que uma das alternativas é fazer a dieta de exclusão, muitas vezes elas ficam em dúvida sobre isso. Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Lembrando que quando a gente fala sobre a melhor forma de substituir o leite, né, o leite de vaca em especial, eu quero lembrar vocês que para quem amamenta, para quem tem uma criança até 2 aninhos de idade, o leite materno ainda é a melhor opção, tá? Sempre. Leite materno vai ser a melhor opção para criança até 2 aninhos de idade. Ah, mas como é que faz? A minha criança não estabiliza, eu já comecei a fazer a dieta, não estabiliza, eu tô achando que é melhor eu tirar o leite materno e dar algum outro leite para a criança. Se a criança não estabiliza, é porque provavelmente está acontecendo algum furo na sua dieta que você não tá sabendo, né? Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que a dieta de exclusão, embora possa parecer assim muito simples, né? Ah, se é uma dieta de exclusão, o que eu tenho que fazer? Excluir leite derivados da dieta e ponto final. Mas a gente sabe que o leite de vaca, a proteína do leite de vaca, pode estar escondido em vários lugares, né? Pode estar no ambiente, pode estar em produtos que a gente nem imagina que está, pode estar em produtos de higiene, então não é só no alimento. E muitas vezes ele está presente também num alimento que a gente nem imagina, porque às vezes não faz parte dos ingredientes principais daquele alimento, mas pode conter traços, pode ter sofrido contaminação cruzada. Então, com certeza, se o seu filho é APLV, você está fazendo dieta de exclusão e seu filho ainda tem sintoma, é porque alguma coisa está errada. Ou o diagnóstico pode estar errado também, né? Pode ser que não seja só uma criança APLV. Mas a chance de que esteja acontecendo algum furo na dieta, ao invés de ela não ser só APLV, é muito maior, tá? A chance disso estar acontecendo é muito maior do que o diagnóstico de fato esteja errado. Mas pode estar também, né? Ou errado, ou incompleto, enfim. Então, lembrem-se que leite materno vai ser sempre a melhor alternativa para criança até 2 anos de idade, tá bom? E aí, na impossibilidade de amamentar, seja qual for o motivo, né? Porque eu sei que amamentar não é assim tão fácil, né? Eu sei porque eu já amamentei 2, então tem as suas dificuldades e a APLV, né? A presença da APLV ou de alguma outra alergia alimentar aumenta ainda mais essa dificuldade, né? É mais uma dificuldade. Então pode sim acontecer da mãe não querer amamentar ou dela precisar parar porque não tá produzindo leite suficiente. Enfim, seja qual for o motivo, se acontecer de não conseguir amamentar, de ter que interromper a amamentação, a única opção para substituir o leite materno é a fórmula infantil, tá? Então eu vou até repetir para vocês guardarem. A única opção é a fórmula infantil, principalmente no primeiro aninho de idade, porque a gente orienta que a amamentação seja oferecida, né, o leite materno seja oferecido até os 2 anos de idade, sendo que nos primeiros 6 meses é exclusivo, é só leite materno. Então,
a gente orienta que até os 2 anos, se precisar substituir esse leite materno, que ele seja substituído por fórmula infantil. Mas é claro que vão existir exceções em que a criança já é uma criança maior, é uma criança que se desenvolveu super bem, que já come bem, né? Que aprendeu a comer uma diversidade enorme de alimentos durante a introdução alimentar. E aí, neste caso, pode até ser que a partir de 1 ano a gente já possa complementar a alimentação, ou melhor, substituir o leite materno por algum outro tipo de leite, sem ser especificamente uma fórmula infantil. Mas, de um modo geral, a recomendação é que até os 2 anos de idade seja fórmula infantil o único substituto do leite materno, principalmente em crianças que têm alergia alimentar, porque a alimentação delas já acaba sendo uma alimentação diferente, né? Uma alimentação onde há exclusão de alimentos e algumas vezes pode acontecer de precisar da exclusão de vários alimentos quando a criança é multialérgica, e aí fica mais difícil ainda da gente conseguir tudo que a criança precisa através da alimentação. Então, nesses casos, sim, fórmula infantil até os 2 anos de idade, na impossibilidade de amamentar. Tá? Então, primeira opção, uma criança até 2 anos de idade vai ser sempre leite materno. Essa é a nossa primeira opção, nossa primeira escolha. Caso não haja possibilidade de amamentação, de receber leite materno, fórmula infantil. Então, muitas vezes a mamãe me pergunta assim, olha, o meu filho tá com 7 meses, 8 meses, posso dar esse leite aqui? E manda foto daquelas daqueles leites à base de soja, leites vegetais com sabor e tudo mais, né? Às vezes nos grupos de mães eu vejo isso também, o pessoal mandando foto, querendo saber se pode esse leite, alguém já experimentou esse leite, enfim. E aí tem uma infinidade de leites vegetais, né? Leite de arroz, leite de amêndoa, leite de aveia, leite de soja, que é o que o pessoal pensa num primeiro lugar, né? Num primeiro momento, quando fala de substituir leite de vaca por um leite vegetal. Então, neste caso, não é o ideal, tá? Então, se é uma criança aí que tem 7, 8 meses de idade, ou menos ainda, jamais você deve dar um leite que não seja a fórmula infantil, na impossibilidade do leite materno, tá bom? E aí, vem uma outra dúvida, que é em relação à fórmula infantil. Muitas mamães me perguntam, mas qual que é a melhor fórmula então? Qual fórmula infantil eu vou dar para o meu filho? A gente tem vários tipos de fórmulas infantis, né? Inclusive uma grande maioria feita à base de leite de vaca, mas a gente vai ter modificações nessas fórmulas infantis que vão fazer com que ela seja mais confiável, né, para uma criança que tem alergia alimentar. Então, a gente tem as fórmulas parcialmente hidrolisadas, que são também, podem ser feitas a partir de leite de vaca, a partir de leite de soja, mas elas são parcialmente hidrolisadas. Então, essas fórmulas, elas não vão servir para a criança que é alérgica alimentar. Tá? A criança que tem alergia alimentar, ela deve consumir a fórmula infantil extensamente hidrolisada. Mas o que significa essa história de hidrolisada? Da onde surgiu isso? Por que tem que ser essa fórmula? Quando a gente fala de uma fórmula que é hidrolisada, extensamente hidrolisada, quer dizer que as proteínas contidas nessa fórmula, mesmo que sejam proteína do leite de vaca, né, ou proteína da soja, seja qual for a proteína, ela é uma proteína que já foi quebrada em pedacinhos menores, portanto a chance do organismo dessa criança identificar essa proteína como um invasor, né, e aí acionar o sistema imunológico para combater essa proteína vai ser muito menor. Por isso a gente recomenda que seja a fórmula extensamente hidrolisada. E aí a gente tem algumas marcas aí, né, não vou falar das marcas hoje, se vocês quiserem depois eu faço uma live só para falar das fórmulas infantis, mas a gente tem aí algumas marcas que são especializadas, ou melhor, que oferecem essa proteína extensamente hidrolisada, independente dela ser de soja, dela ser de leite de vaca, tá? E 95% das crianças alérgicas, ou seja, a grandíssima maioria dessas crianças, vão aceitar bem as fórmulas extensamente hidrolisadas. Algumas crianças, 5% delas, não vai aceitar bem nem a fórmula extensamente hidrolisada. E aí a gente precisa partir para um outro tipo de fórmula infantil, que são as fórmulas de aminoácido, tá? O aminoácido é a menor porçãozinha
da proteína. Na verdade, quando a gente ingere proteína, o nosso corpo transforma a proteína em aminoácido. Então passa por todo o processo digestivo, de quebra de proteína, nananana, até virar aminoácido e aí ser absorvido pelo nosso corpo. E isso acontece com qualquer pessoa, tá? Independente de ser alérgico. Só que no alérgico, antes de virar aminoácido, essa proteína é identificada como um invasor e aí é acionado todo o sistema imunológico, acontece tudo aquilo que vocês já sabem e vem os sintomas da alergia alimentar. Então, para quem tem alergia alimentar, quando a criança é muito sensível, tem uma alergia bem importante, eu preciso oferecer a fórmula de aminoácido, tá? Direto à fórmula de aminoácido. Ela não vai aceitar nem a proteína extensamente hidrolisada, tá bom? Mas apenas 5% das crianças não aceitam a extensamente hidrolisada. Eu já atendi várias crianças, acredito que vocês, mamães que estão me assistindo, talvez se identifiquem com isso, que nem tem uma alergia assim tão, mas o médico já prefere partir logo para a fórmula de aminoácido. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. A gente tem aí o Aminomed, né, o Kate, que são as mais conhecidas das fórmulas de aminoácido. Pode acontecer. Então, não tem problema nenhum a criança que não é tão sensível usar a fórmula de aminoácido. O que não pode é o contrário. A criança que é muito sensível usar a extensamente hidrolisada. Porque aí ela não vai aceitar, ela vai continuar fazendo sintoma. Então, é por isso que depende muito do profissional da saúde que está acompanhando, tá? A criança, né? Depende da nutricionista, do médico, que vai definir qual é a melhor fórmula infantil para sua criança. Então, quando as mamães me perguntam, qual que é melhor? Alguma mamãe já deu essa? Como é que não é? E aí uma responde, meu filho já tomou, essa daí é legal. Nossa, meu filho aceitou super bem. E aí aquela mamãe às vezes compra a mesma fórmula, dá pro filho, o filho não responde tão bem, ela fica se sentindo frustrada. Mas lembrem-se que na última live eu expliquei para vocês que existem diferentes tipos de alergia. Além das alergias a diferentes alimentos, existem os diferentes tipos também. Existem respostas diferentes, existem graus de sensibilidade diferentes, então cada criança deve ser avaliada de uma forma individual. Por isso que é muito complicado a gente falar uma coisa específica, né? Como, por exemplo, dá essa fórmula, dá aquela fórmula, sem conhecer a história clínica da criança, tá? Mas, de um modo geral, as fórmulas vão ser ou extensamente hidrolisada ou a de aminoácido, tá? Isso na impossibilidade do leite materno. Quando há possibilidade do leite materno, o ideal é que a mamãe faça a dieta de exclusão e mantenha o leite materno, tá? Leite materno vai ser o melhor. Ele tem vários fatores aí positivos, inclusive em relação à fórmula. Então, eu já ouvi também muitas vezes aquela história de se a minha criança tem alergia ao leite, então eu vou tirar o meu leite e dar uma fórmula, porque aí ela vai se recuperar, ela não vai mais ter sintoma e etc. Gente, a fórmula infantil, ela não é remédio, tá? Ela faz parte do tratamento, mas ela não é remédio para tratar a alergia alimentar. Então tem muita mamãe que às vezes pergunta assim, eu comecei a dar a fórmula fazem 3 semanas, quanto tempo demora para o meu filho se curar ou para o meu filho parar de ter sintoma? E essa resposta não depende do tempo que faz que você usa a fórmula, depende de todo o contexto do tratamento. Então a fórmula ela é só parte do tratamento, ela não é um remédio. Então tem muita mamãe que confunde também, tá? E deixa eu aproveitar e lembrar, tô vendo que tem algumas pessoas entrando aqui no Instagram, né? Lembrar vocês que se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estou aqui falando, quem tá assistindo no YouTube pode deixar a pergunta aqui no chat, quem tá assistindo pelo Instagram pode deixar também a pergunta aqui, que eu respondo, né? Se eu conseguir, se der tempo eu respondo, se não eu respondo depois. Quem tá assistindo já o vídeo gravado, pode deixar a pergunta nos comentários do próprio vídeo, tá? Que sempre a gente tá respondendo. Quem me conhece sabe que eu faço o máximo possível para responder todas as perguntas, então eu ou alguém da minha equipe, a gente sempre tá respondendo, tá bom? E aproveita, né, se você tá assistindo o vídeo pela primeira vez aqui no YouTube, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda a gente a produzir mais desses conteúdos para vocês, tá bom? E quem tá assistindo pelo Instagram e ainda não está no YouTube, faça favor de ir lá no canal do YouTube e se inscreve também, deixa o joinha e tudo mais que tem direito, tá bom? E compartilha também com as mamães que vocês conhecem e que não estão sabendo, né? Porque essas informações às vezes não chegam justo em quem precisa chegar,
tá bom? Bom, mas então voltando ao assunto, a fórmula infantil então ela não é um medicamento para tratar alergia alimentar, vai depender muito de todo o contexto do tratamento, ou seja, não vai adiantar nada você oferecer a fórmula, quer dizer, você excluiu, né, da alimentação da criança, se for uma criança maiorzinha que já come, você excluiu tudo, leite, derivados, etc, trocou pela fórmula, mas a criança continua tendo contato de outras formas, né? Seja um contato indireto, seja com pequenas quantidades, seja no ambiente, seja em alguma preparação. Aí não vai adiantar você dar a fórmula. Pode até ser que no começo a criança melhore porque você diminuiu a exposição dela ao leite de vaca, mas ela vai melhorar, mas estabilizar 100% ainda não, se você não cuidar de todos os outros detalhes. Então, fórmula infantil faz parte do tratamento, certo? Agora, e para quem já toma leite de vaca? Quando é uma criança maiorzinha ou a mamãe que amamenta, qual é o melhor substituto? Bom, muita gente pensa no leite de soja logo de cara, quando a gente fala de substituir leite de vaca, né? Então o pessoal fala, vou dar leite de soja, então leite de soja é a melhor opção. Porém, é muito comum que as crianças que têm a PLV acabem desenvolvendo também uma resposta alérgica à proteína da soja, porque embora sejam proteínas diferentes, elas são parecidas em termos de composição, peso molecular e etc. Então o organismo da criança acaba confundindo e acreditando que a proteína de soja é também a proteína de vaca, do leite de vaca. Então, para o corpo, para o organismo da criança, é como se fosse a mesma proteína. Então, a gente sempre recomenda num primeiro momento que não substitua pelo leite de soja logo de cara, que você tente outras fórmulas vegetais e aí, mais para frente, a hora que a criança estiver bem estabilizada, se for do gosto da mãe que está amamentando, né, porque ela prefere o sabor do leite de soja, é mais fácil de comprar, de encontrar, é mais acessível, né, economicamente falando, enfim, aí a gente pode tentar o leite de soja, mas num primeiro momento, logo de cara, principalmente quando a criança ainda está sensível, né, ainda está sensibilizada, ainda está com sintoma, a gente recomenda que não use o leite de soja como substituto do leite de vaca, tá? E eu tenho certeza que a maioria de vocês, especialmente quem não me acompanha ainda, deve imaginar que o leite de soja seja a melhor opção, e não é. Tá bom? Não é por esse motivo, tá? Não que o leite de soja seja ruim, etc, etc, mas ele não vai ser a melhor opção porque o organismo do bebê ou da criança pequena pode confundir as proteínas e achar que a proteína da soja é também a proteína do leite de vaca, tá? Então, o ideal é que você substitua por outro tipo de leite vegetal. Lembrando que a substituição do leite de vaca para uma criança que já é maior de 2 anos ou uma mamãe, mulher adulta e etc, não é obrigatório. É uma coisa que as pessoas sentem muita dúvida, muita angústia, meu Deus, como é que vai ser? Por que não é obrigatório? Porque a gente, a partir dos 2 anos de idade, se tiver uma alimentação complementar adequada e a mamãe que está amamentando, que já é uma mulher adulta, né, uma mulher que já saiu da fase de lactação, com certeza, né, de lactente, aliás, com certeza, não é necessário mais que continue recebendo algum tipo de leite, entendem? Então, essa substituição não é obrigatória. A gente vai oferecer essa substituição ao leite de vaca se é uma criança que tem a necessidade de tomar alguma coisa que substitua um leite, né? Se é aquela criança que tem o hábito de tomar um leite no café da manhã, à noite, etc. E para a mamãe, que é a mesma coisa, que ela tem essa necessidade, que ela queira. Ou ainda nas receitas, né? Porque muitas vezes a gente precisa substituir o leite de vaca também nas receitas, nas várias receitas. Então aí sim a gente vai usar outro tipo de leite, porque até os 2 anos de idade é fórmula infantil para criança, né? Depois dessa idade, a gente vai oferecer o leite vegetal se for necessário, né? Necessário no sentido, assim, de ser uma coisa que é necessária para aquela criança, que é uma criança que sente a necessidade de tomar algum tipo de leite, ou a mamãe que sente a necessidade de tomar algum tipo de leite, porque não é obrigatório. Você pode simplesmente tirar o leite de vaca e falar que não vai mais tomar leite nenhum e pronto, né? Não tem problema. É claro que a gente precisa ficar de olho, né? Se não vai faltar cálcio, não vai faltar alguma vitamina que a gente tem como principal fonte o leite quando a gente consome uma quantidade muito grande de leite e derivados. É por isso, inclusive,
que mamães que fazem dieta de exclusão não devem fazer essa dieta sem acompanhamento de uma nutricionista. Eu sei que muitas de vocês vão lá no médico, ou seja onde for, recebe lá uma listinha de alimentos que tem leite, o médico fala, ó, tira esses alimentos e pronto, e aí a mamãe começa a ficar naquela coisa de que tudo tá causando alergia, porque ela não tá tomando cuidado com os detalhes todos que envolvem o tratamento da alergia, porque não foi orientada a isso, e aí ela começa a achar que outros alimentos estão fazendo alergia na criança, e ela começa a tirar, ela vai tirando, aí acontece de chegar num ponto que a mãe não consegue mais amamentar, porque ela não tá comendo nada, justo no momento em que ela gasta mais energia, em que ela precisa produzir leite, né, para alimentar a criança. E aí pode sim, e na grande maioria das vezes vai acontecer dela ter deficiências nutricionais importantes. Então, não façam isso sem acompanhamento. Dá para ficar sem leite de vaca e sem nenhum outro tipo de leite? Dá. Mas aí a alimentação tem que ser muito balanceada, tem que ser muito diversificada. Então, se é aquela mãe que, mas eu não gosto de comer fruta, mas eu não gosto de comer legume, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tirei isso, e ainda tira leite, derivados, não substitui direito, vai ficar com déficit nutricional com certeza. E aí é aquela mamãe que uma hora acaba desistindo mesmo de amamentar, né? Porque quem que aguenta fazer uma dieta muito restrita, a gente já não aguenta nem quando a gente não tá amamentando, né? A gente não tá amamentando, mas uma dieta muito rígida, seja para o que for, seja para emagrecer, por exemplo, quando tira muita coisa, a gente não aguenta fazer isso por muito tempo. A gente aguenta o quê? 1, 2 semanas, 3 no máximo? Imagina amamentando, né? Então essa dieta tem que ser com acompanhamento de nutricionista, tá bom? Então não façam a dieta de exclusão por conta própria, tá? Principalmente quando é aquele caso de alergia alimentar um pouco mais complicadinho e que a mamãe ainda tá com muita dúvida e a criança não estabiliza e aí começa a querer tirar um monte de outras coisas, às vezes recebe orientação errada e vai virando uma verdadeira bola de neve. Aí a mamãe para de amamentar, troca pela fórmula infantil, a criança não se adapta logo de cara à primeira fórmula infantil que ela dá, aí ela tem que trocar de novo e nossa, aí vira aquela confusão e a mamãe fica sempre naquela angústia, né? Será que eu tô fazendo a substituição certa? E aí vem as dúvidas que me trouxeram ao tema da live de hoje, que é qual é a melhor fórmula? O que eu faço? Por que eu substituo? O que eu coloco no lugar do leite de vaca? O que eu não coloco? Enfim, tá? Uma outra coisa, já que eu estou falando de adaptação à fórmula infantil. Existem crianças, e isso não é só a criança que tem alergia alimentar, mas as crianças, de um modo geral, a gente precisa entender que o bebê, quando nasce, ele vem pronto para receber leite materno. Ponto final. Ele não vem pronto para receber fórmula, ele não vem pronto para receber leite de vaca, ele não vem pronto para nada disso. É um organismo que mesmo quando a criança nasce no tempo certo, ele ainda é imaturo, ele ainda está em desenvolvimento. Então isso significa o quê? Que mesmo quando eu substituo o leite materno pela fórmula infantil, ainda que seja uma fórmula extensamente hidrolisada ou de aminoácido, a criança pode não aceitar ou não se adaptar. Pode acontecer isso, e até quando não tem alergia alimentar. Tá bom? Mas quando tem a alergia, aí a gente tem um obstáculo a mais, que é o próprio organismo alérgico se adaptar também à fórmula, né? Porque a gente tem essa ilusão de que a gente vai tirar o peito, colocar o pozinho lá da fórmula numa mamadeira, deixar aquela mamadeira bem espumante e tal, fala, nossa, agora ele vai tomar essa mamadeira, né? E aí você dá pra criança, a criança chora, a criança não aceita, a criança cospe. Por quê? Porque a criança, pra ela, não é aquilo que é o mais gostoso, pra ela é o leite materno. É isso que ela veio pronta pra receber. E eu tô falando isso pra vocês até por experiência própria também, né? Quando eu precisei parar de amamentar os meus filhos, especialmente meu filho mais velho, eu pensei, olha a inocência, né, da pessoa. Eu pensei assim, amanhã eu vou tirar ele do peito, né? Fui lá, comprei o leite que eu achava que seria o mais gostoso, a fórmula que ele ia aceitar e tal. Na verdade, quando eu tirei o meu filho, eu não precisaria dar fórmula para ele, porque ele era bem grandinho já. Mas eu fui lá, comprei um leite, fiz aquela mamadeirona com uma cara de gostosa, sabe aquela mamadeira que a gente chacoalha, assim, fica até com aquela espuminha? Você pensa, nossa,
Ele vai adorar, ele vai aceitar essa mamadeira, vai glute, 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 né? E aí lá fui eu, toda feliz e inocente, né? Achando que ele ia aceitar logo de cara e dei a mamadeira pra ele. Mas esse menino abriu um berreiro a hora que ele sentiu o gosto do leite e viu que não era o leite da mamãe. Ele chorou, ele cuspiu, ele não quis mais tomar e o pior, ele ainda ficou meio com um trauma, entre aspas, né, temporário da mamadeira, porque daí quando eu vinha com a chuquinha, fosse com água, fosse com suquinho, com chá, com qualquer outra coisa, porque ele já tinha passado da fase de amamentação exclusiva, né, então ele já tinha esses complementos, ele não queria aceitar nada que viesse com a mamadeira, porque acho que ele associava, né, acho não, ele com certeza associou que quando vem a mamadeira, vem aquele leite esquisito, que não é o leite da minha mãe. E aí, gente, ele me deu um trabalhinho para desmamar. Eu tive que começar a tirar o meu leite, pôr na mamadeira, para ele tirar aquela ideia da cabecinha dele de que o leite que vinha daquele objeto, daquela chuquinha, daquela mamadeira, não era o leite da mãe. E aos pouquinhos eu fui diminuindo a quantidade do meu e aumentando o leite que não era o meu, né? O leite que eu tava complementando. Aliás, é uma dica, viu, aí pra mamãe que tá querendo desmamar e o bebê não aceita nenhuma outra coisa, tá? É uma dica isso daí. Você põe o seu leite mesmo na mamadeira e vai diminuindo a quantidade do seu gradativamente, aumentando a quantidade da fórmula que você quer que a criança comece a tomar. Porque a gente tem essa ilusão. Por que a gente tem essa ilusão? Porque a gente pensa que é como se fosse com a gente, né? Ah, eu vou dar esse leite, vai aceitar e tá tudo certo. E aí, quando a gente é mãe de primeira viagem, né, a gente não tem noção dessas coisas, então a gente vai na maior inocência acreditando que a criança vai aceitar assim logo de cara, e não é assim. E aí, com a fórmula infantil, mesmo que seja extensamente hidrolisada, de aminoácido e etc., a melhor fórmula que você pode oferecer para uma criança alérgica, pode acontecer a mesma coisa. Então, a gente tem que ter paciência. Isso vai acontecer também na introdução alimentar e tudo mais. Tudo que for novo para a criança, seja em termos de sabor, de consistência, etc., a gente vai ter que ter paciência, né? Você já viu, a gente nem imagina, por exemplo, uma situação assim de oferecer, sei lá, uma macarronada, um chocolate, uma coisa assim que a gente adora, nem passa pela sua cabeça que você vai oferecer para a criança e ela vai cuspir, né? Porque a gente pensa, meu Deus, como assim não gostou desse alimento, né? Uma delícia, eu adoro um sorvete e tal. Vai ter criança que vai aceitar logo de cara? Tem criança que sim. Tem criança que facilita a vida da mamãe e aceita ela logo de cara. Mas se não acontecer isso, é absolutamente normal, porque é tudo novo para a criança. Então a gente tem que entender que a criança precisa de um tempo para se adaptar, né? Então essa adaptação vai valer para tudo, inclusive para a fórmula, tá bom? E outra dúvida também muito recorrente é em relação a estabilizar os sintomas. Muitas vezes as mamães também me perguntam assim: nossa, eu já tô dando a fórmula pro meu filho há tantas semanas, ele não tá melhorando dos sintomas, será que essa fórmula não é a melhor para ele? Como eu falei para vocês, 95% das crianças aceitam a fórmula extensamente hidrolisada. O que significa esse aceitar? Não significa que ela vai gostar do sabor. Significa que que o organismo dela vai aceitar no sentido de fazer parte do tratamento. Tá? Então, 95% das crianças. Então, a chance de que esteja acontecendo um furo ou que o organismo dessa criança precisa de mais tempo para se recuperar, para parar de fazer sintoma, seja maior. Então, às vezes, não é a fórmula que está errada. É que você precisa de mais tempo para aquele organismo se recuperar, para a criança parar de ter sintoma, tá? Pode acontecer que a fórmula ainda não esteja adequada e que você precisa trocar para uma fórmula de aminoácido, por exemplo? Pode acontecer, mas lembrem-se que só 5% dos casos que acontece isso, né? Então, a chance de que precise de um pouco mais de tempo para sua criança apresentar uma resposta ao tratamento ou que ainda esteja acontecendo algum furo, algum contato de alguma forma com um alimento que causa alergia, ou melhor, com a proteína que causa alergia, esteja acontecendo também. Isso pode estar acontecendo também. Então, existe essa chance muito maior do que a fórmula não esteja adequada, tá? E aí, a mesma coisa vai acontecer na hora de substituir o leite de vaca ou substituir, ou melhor, fazer a dieta de exclusão quando a mamãe está amamentando, né? Muitas vezes a mamãe fala assim: nossa, mas eu já tô há 2 semanas sem comer nada de leite, de derivados e o meu bebê não estabiliza.
Calma, mamãe. Eu sei que a gente fica assim com o coração na mão quando vê o filho da gente sofrendo e a gente quer que a criança tenha uma resposta logo, claro, né? Que mãe que gosta de ver o filho sofrendo? Nós não gostamos de ver nossos filhos sofrendo, nunca, jamais, hipótese alguma, né? Mas pode ser que precise de um pouquinho mais de tempo para se estabilizar. Oh, meu Deus, até enrosquei aqui para falar. Pode ser que precise de um pouco mais de tempo para se estabilizar, tá? Para que acabem os sintomas de alergia alimentar, ainda que a mamãe esteja fazendo a dieta corretamente. Tá bom? Às vezes precisa de mais tempo. Inclusive, este tempo para estabilizar sintomas vai depender também do tipo de alergia. Lembrando mais uma vez que eu falei os diferentes tipos de alergia na live anterior. Na live que eu fiz ontem, se não me engano, tá? Então, você que está me assistindo agora, seja no Instagram ou no YouTube, procura lá no feed essa live de ontem. Eu não sei se ela já tá online, se ela já foi publicada, tá? Mas para quem tá me assistindo no YouTube, principalmente, ou para quem for pro canal do YouTube, né? Para quem for aqui do Instagram pro canal do YouTube, é muito mais fácil de você ter acesso a todos esses conteúdos que eu tô falando para vocês, porque é só você olhar no feed de vídeos já publicados. Nós temos vários vídeos. Eu nem sei dizer para vocês quantos vídeos, na verdade, mas seguramente mais de 100 vídeos com o tema alergia alimentar. Então você olha lá no feed, vai ter lá diferentes temas, e eu fiz a live ontem falando dos diferentes tipos de alergia. Então acredito eu que se você não encontrou lá ainda o vídeo, né, ele ainda não foi publicado, porque passa para minha equipe para fazer edição e depois publicar no YouTube, ele vai ser publicado em breve. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado quando entrar vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana tem um vídeo novo. E aí você não perde o conteúdo, tá? Porque ontem eu expliquei, então, os diferentes tipos de alergia, que tem alergias que as alergias utilizam, ou melhor, podem utilizar mecanismos diferentes de resposta imunológica. E isso vai, inclusive, determinar o tempo, ou melhor, vai ser um dos determinantes, né? Não é a única característica, mas vai ser um dos determinantes do tempo em que vai demorar para a criança se recuperar ou para a criança estabilizar sintomas, tá? Se é uma alergia mediada, vai apresentar uma resposta de estabilização de sintoma um pouco mais rápido. Se não é mediada, vai demorar um pouco mais, mas vai depender de vários fatores, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é acalmem o coração, porque pode sim demorar. Ó, para vocês terem uma ideia, dependendo da quantidade de proteína e do tipo de alergia, pode demorar até uns 15 dias para a proteína sair completamente do organismo. E às vezes a gente já tá 15 a 20 dias, dependendo do organismo e da quantidade. Então, às vezes a gente tá fazendo a dieta há uns 10 dias aí e já tá achando que é tempo demais para a criança não ter ainda estabilizado, né? E na verdade tá dentro do normal, né? Tá dentro do normal. Inclusive, no meu método do programa Chega de Alergia, eu proponho para vocês a gente acabar totalmente com os sintomas em até 60 dias, né? 60 dias são 2 meses, não é muito tempo, é um período curto se você for pensar, mas enquanto a gente tá naquele processo de dieta, vendo o nosso bebê, nosso filho ainda tendo algum sintoma, é difícil e parece bastante tempo, né? A maioria das crianças vão alcançar isso antes, tá? Dos 60 dias. Mas a gente precisa entender que precisa de um período maior, tá? Então, só pra gente encerrar essa nossa live de hoje, vamos só relembrar os passos que eu falei pra vocês, tá? Em relação aos substitutos de leite. Então, leite materno, em primeiro lugar, sempre vai ser a primeira escolha, a melhor escolha. Na impossibilidade do leite materno, para uma criança que ainda não tem 2 anos de idade, ou antes dos 2 anos de idade, a gente vai oferecer fórmula infantil, sendo que para criança alérgica alimentar vai ser a fórmula extensamente hidrolisada ou de aminoácido. E para a mamãe que amamenta ou a criança maiorzinha que tem a necessidade de ingerir alguma coisa que substitua o leite de vaca, a gente vai usar os leites vegetais. Não pode usar nem leite de vaca e nem leite de outro bicho, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês. Não adianta você trocar leite de vaca por leite de cabra, leite de búfala, tá? Não. Não é leite de nenhum outro bicho, de nenhum outro mamífero, tá? Tirou leite de vaca, tira o leite de todos os bichos. O único bicho que pode é a mãe, tá bom? Então a gente vai substituir sempre por um leite vegetal, sendo que o leite de soja é muito comum ele causar o que a gente chama de reatividade cruzada, que é confundir o organismo da criança,
fazendo ele acreditar que a proteína do leite de soja é a proteína do leite de vaca. Então não é que a criança está com alergia de soja também, mas o organismo dela confunde, especialmente quando a criança não está estabilizada ainda, quando ela ainda tem sintoma, quando está no comecinho do tratamento. Então não é a melhor escolha num primeiro momento, tá? Então prefiram outros tipos de leite, leite de arroz, leite de amêndoa, leite de aveia, tá? Mas sempre substituindo por um leite vegetal. Leite de coco, que aliás é o que eu uso. Então você pode usar uma dessas opções de leite vegetal para substituir leite de vaca, inclusive nas preparações, né? Eu aqui na minha casa, quando vou fazer bolo, vou fazer doce, sempre uso leite de coco. Eu sei que assim, eu sou um pouco suspeita, porque eu adoro tudo que tem coco, mas na hora de fazer um bolo, principalmente as receitas doces, eu acho que o leite de coco fica até mais gostoso do que o leite de vaca. Ele dá aquele saborzinho assim bem sutil, bem levezinho de coco, acaba ficando mais suave, né? É claro que isso também é uma coisa muito pessoal, mas eu particularmente gosto, inclusive inclusive se não fosse necessário, ou quando eu vou fazer uma receita que eu não vou comer, ou enfim, que eu pudesse colocar leite de vaca, eu não coloco mais, eu já prefiro usar o leite de coco mesmo. Então, a mamãe vai usar um leite vegetal para substituir o leite que ela vai tomar, se ela sentir necessidade de tomar algum leite, ou para criança maior de 2 anos, e nas preparações, tá? Lembrando, gente, também que é muito fácil substituir leite nas preparações, né? Existem alguns ingredientes como a farinha de trigo e o ovo, que é um pouquinho mais complicado, que dá também, tá? Inclusive dentro do programa a gente tem lá o e-book que a gente ensina como substituir os ingredientes e etc. Mas no caso do leite é mais fácil, dá até pra gente colocar água, suco, que dá tudo certo no fim das contas também, viu? É que a gente tem o hábito, né, de sempre pensar no leite, de sempre usar o leite, então a hora que a gente ouve tem que tirar o leite e os derivados, a gente leva um susto e pensa, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou comer agora? O que eu vou dar pro meu filho agora? Mas, ó, não é tão difícil assim, principalmente na comida caseira, nas substituições, né, de ingredientes na hora de fazer um pão, um bolo e etc. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Não se esqueçam que amanhã, mesmo sendo domingo, nós teremos esse encontro novamente nesse mesmo horário, às 19 horas. E amanhã, deixa eu olhar minha colinha para ver qual é o tema. Ah, olha, o tema de amanhã é bem interessante. Amanhã nós vamos falar sobre como fazer suplemento de cálcio e vitamina D na criança que tem a PLV. Porque é muito comum, né, tirando leite, etc., que a criança tem uma carência desses nutrientes, né? Desses minerais, no caso aqui. Ou melhor, vitamina B não é mineral, o cálcio aqui é. Enfim, então é muito comum que a criança precise fazer uma suplementação. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso amanhã, tá? Então não se esqueçam, amanhã às 19 horas. Não se esqueçam também de enviar a dúvida de vocês. Não fiquem com dúvidas, aproveitem que eu estou aqui todos os dias, todas as noites. A gente só não vai ter esse encontro na segunda e na terça, tá? Mas semana que vem a gente continua, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quando a gente encerra a nossa maratona de 10 lives, tá bom? Mas mesmo encerrando a maratona de 10 lives, gente, as lives semanais continuam, tá? Eu faço live toda semana no meu perfil do Instagram e aqui no canal do YouTube, tá bom? É que a maratona são lives seguidinhas aí, ó, 10 lives. Depois a gente acaba, né, a maratona, mas aí eu continuo as lives semanais, tá? As lives semanais são toda quarta-feira. Combinado, gente? Então até amanhã, obrigado para vocês que me acompanharam até agora. Não se esqueçam do nosso encontro amanhã, mesmo horário, mesmo